Ser corajoso. Esse é um dos atributos mais importantes para quem é cristão. Todo cristão tem que ser corajoso, mas nem todos são. Na real, a maior parte nem é corajoso, né? Mas é extremamente importante. Antes de conversarmos sobre isso, eu quero saber como é que você está. Tá tudo bem? Deixa aí no seu comentário, deixa um like também, se inscreva, ative as notificações e vamos que vamos falar um pouquinho sobre coragem. Lá na palavra de Deus está escrito assim, em Atos, no capítulo 4, verso 29. Agora, Senhor, ouve as ameaças deles e concede a teus servos coragem para anunciar a tua palavra. A palavra do Senhor Jesus nos diz, lá no final do livro de Mateus, que nós fomos chamados para fazer discípulos, famoso id, ou famoso indo. É para fazer discípulos. E como fazemos discípulos? Através da pregação do Evangelho, do ensino da palavra das Sagradas Escrituras. Assim é a forma pela qual nós fazemos discípulos. Isso é extremamente importante. Não existe igreja, não existe cristianismo que elimine a importância de se fazer discípulos. Porém, fazer discípulos, principalmente naquela época, e hoje também, é muito difícil, gente. Discípulos de Jesus. Naquela época, eles sofriam grandes perseguições. Nesse contexto, João e Pedro estavam sendo interrogados, pressionados, sendo ameaçados. E mesmo assim, eles continuavam pregando o Evangelho e fazendo discípulos. Aí vamos dar um pulão lá para frente, chegando nos nossos dias aí. Será que ainda nós precisamos ter coragem? Nós vivemos em uma sociedade onde o Evangelho não é perseguido, pelo menos aqui no nosso país. Eu sei que existem muitos outros países que perseguem o Evangelho, perseguem gravemente o Evangelho. Mas vamos trazer para o nosso contexto aqui mais real. Eu, você, não somos perseguidos dessa maneira como eles eram. No máximo que a gente ganha é uma discordância ali, uma reprimenda, um cala-a-boca. E olha lá, hein? Porém, esses homens aqui realmente sofriam ameaças graves. Mas nós precisamos ter coragem? É uma pergunta que eu faço para você. E eu creio que nós precisamos ter muita coragem para defender o que é o verdadeiro Evangelho. Porque nós vivemos em uma sociedade de bolhas. Nós vivemos em uma sociedade que pode nos cancelar a partir do momento em que a gente fala algo que não agrada àquela bolha da qual a gente pertence. E o Evangelho ele é acima de qualquer bolha. Nos debates e nos ambientes políticos, existem bolhas. Será que você está preso a uma delas? Será que você tem coragem de sair? Porque o Evangelho é muito maior do que essas bolhas. O Evangelho é muito maior do que bolha petista. O Evangelho é muito maior do que bolha bolsonarista. O Evangelho é muito maior do que você ser adepto a certas agendas. E muito pelo contrário, em muitos momentos, o Evangelho vai dar um coro nas duas agendas. Você tem coragem de se levantar contra elas? Muitas pessoas não têm. Muitas pessoas não têm tido. Outro ponto importante em relação a questões de relacionamentos. Será que você tem coragem de fato de expor as ideias do Evangelho perto de certos relacionamentos que você tem, com medo de ser envergonhado ou ridicularizado ou cancelado? Será que você tem coragem? Possivelmente não. Pastores de igrejas, será que nós temos coragem de pregar aquilo que verdadeiramente devemos pregar sobre as Sagradas Escrituras? Será que nós temos coragem de conduzir as nossas igrejas em um caminho virtuoso, amparado totalmente pelas Sagradas Escrituras? Será que nós temos coragem de fazer certos investimentos que não são tão populares, certos movimentos que podem desagradar a muitos membros, mas que são
movimentos que cooperam para o discipulado e para a pregação do verdadeiro evangelho? Será que nós temos coragem? Será que nós temos coragem de desagradar a certas pessoas? É uma reflexão que eu estou trazendo, é uma pergunta que eu faço. Será que temos tido coragem? Porque anunciar o evangelho, gente, é algo muito sério. Eu não estou falando de questões estéticas somente. Eu não estou falando de religiosidade. Eu estou falando de algo que é factível. Eu estou falando de algo que realmente está escrito nas Escrituras. O nosso chamado é para fazer discípulos. E em muitos momentos, nós precisamos investir muito mais em missões do que em estrutura. Nós precisamos dar palavras duras, que são desconfortáveis. Mas é necessário, porque aqueles que são de fato cristãos escolhidos, ou aqueles que de fato se converterão de verdade, precisam ouvir essas palavras que são duras. Porque existem muitos cristãos de fachada, cristãos mimados, que nem são cristãos de verdade, que só querem ouvir o que convém, que só querem viver dentro daquilo que convém, que só querem que seja maximizado as suas experiências, os seus prazeres, o seu deleite, a sua alegria religiosa. Escuta o que eu estou falando. Você tem tido coragem? Você tem tido coragem de sair da bolha? Você tem tido coragem de desagradar? Porque a coragem, ela se manifesta somente quando a gente tem algo a perder. A coragem, guarda isso, só se manifesta quando a gente tem algo a perder. Mas a gente precisa fazer. Então é necessário ter coragem. Será que nós temos tido coragem, de fato, na pregação do Evangelho? Na correta condução de nossas igrejas? Será que temos tido coragem, de fato, de viver aquilo que o Senhor quer que a gente viva? Será que nós temos tido coragem de se posicionar acima das bolhas políticas que a gente se agrada? É preciso ter coragem. E eu peço e oro ao Senhor que Ele te dê coragem. Coragem para viver o Evangelho e não ser manipulado pelas bolhas, por homens, ou por mulheres, ou por grupos, por ideias e ideologias que em muitos momentos te colocam contra a palavra do Senhor. Amém? Vou me despedindo. Que o Senhor te abençoe muito. Até breve. Tchauzinho.